Quando Deus fecha uma porta, algo maior está chegando. Napoleon Hill, existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. E se hoje fosse a última vez, a última conversa, o último abraço, o último sorriso, o último café compartilhado, o último "eu te amo" que você poderia dizer para alguém que faz parte da sua história? Nós vivemos como se o tempo fosse infinito, como se sempre existisse um amanhã esperando pelas palavras que deixamos para depois. Mas a verdade é muito diferente. A vida é feita de ciclos. Eles começam, florescem, transformam-se e um dia terminam. Ninguém sabe quando verá um filho pela última vez antes dele sair de casa. Ninguém sabe quando aquele abraço nos pais será o último. Ninguém sabe quando um amigo deixará apenas lembranças. Talvez seja exatamente por isso que Deus nos ensina tanto sobre o presente. Porque o único momento que realmente possuímos é este. Enquanto você escuta estas palavras, milhares de pessoas estão vivendo o último dia de suas vidas sem imaginar. Outras estão começando uma nova história. Algumas estão se despedindo. Outras estão recebendo milagres que jamais imaginaram. A vida nunca para. Ela apenas muda de direção. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo agora com você. Mudando sua direção. Não porque deseja castigá-lo, mas porque existe um destino que você ainda não consegue enxergar. Quantas vezes você reclamou porque uma porta se fechou, um emprego perdido, um relacionamento terminado, um negócio que fracassou, um sonho que parecia perfeito e simplesmente desapareceu? Naquele momento, parecia injustiça, parecia abandono, parecia silêncio. Mas olhando para trás, quantas dessas portas fechadas impediram que você entrasse em lugares que destruiriam sua paz? Às vezes, aquilo que chamamos de perda era proteção. Às vezes, aquilo que chamamos de atraso era preparação. Às vezes, aquilo que chamamos de fracasso era apenas Deus reorganizando completamente o nosso caminho. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas que construíram riquezas extraordinárias. Ele descobriu algo que quase ninguém percebe. Os maiores vencedores da história não começaram vivendo dias perfeitos. Pelo contrário, quase todos passaram por períodos onde parecia que absolutamente tudo estava dando errado. Empresas quebraram, sócios foram embora, famílias duvidaram, dinheiro acabou, portas fecharam. Mas havia algo acontecendo que eles ainda não conseguiam compreender. A vida estava removendo versões antigas deles mesmos, porque ninguém recebe uma nova realidade mantendo a mesma mentalidade. É impossível. Primeiro, muda a mente. Depois, muda a vida. É exatamente por isso que tantas pessoas tentam mudar de vida sem antes mudar aquilo que acontece dentro da própria cabeça. Querem resultados diferentes, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos, os mesmos medos, as mesmas desculpas, as mesmas crenças limitantes, e depois perguntam por que nada muda. Napoleon Hill dizia que todo homem se torna exatamente aquilo que ocupa seus pensamentos de forma predominante. Essa talvez seja uma das frases mais poderosas já escritas, porque ela devolve para nós uma responsabilidade gigantesca. Nossa mente não é apenas um lugar onde pensamentos acontecem, ela é um terreno. Tudo o que é plantado ali cresce, medo cresce, gratidão cresce, esperança cresce, escassez cresce, prosperidade também cresce. A pergunta é: o que você tem cultivado diariamente? Talvez hoje seja o dia de começar uma verdadeira reprogramação mental. Não aquela feita apenas repetindo frases bonitas, mas aquela construída através de decisões conscientes, todos os dias, logo ao acordar, antes mesmo de olhar o celular, antes das notícias, antes das preocupações.
Existe um exercício simples que pode começar a transformar completamente sua frequência. Pegue um caderno. Faça dele o seu diário de conquistas. Não espere conquistar milhões para escrever. Anote pequenas vitórias. Hoje acordei com saúde. Hoje consegui terminar uma tarefa. Hoje fui paciente. Hoje aprendi algo novo. Hoje ajudei alguém. Nos primeiros dias, isso pode parecer simples demais, mas existe um motivo profundo por trás desse hábito. Seu cérebro começa a procurar evidências de progresso, e quando encontra progresso, constrói confiança. Quando constrói confiança, fortalece a fé. E quando a fé cresce, o medo começa lentamente a perder espaço. Existe outro hábito igualmente poderoso, talvez até mais importante. A oração do perdão. Não apenas pedir perdão, mas liberar perdão. Perdoar quem machucou você, perdoar quem decepcionou, perdoar quem saiu da sua vida, perdoar até a si mesmo, porque ninguém consegue carregar prosperidade enquanto continua carregando toneladas de ressentimento. O perdão não muda o passado, mas muda completamente quem você se torna daqui para frente. Também existe algo que poucas pessoas fazem: celebrar antes do resultado aparecer. Não porque já possuem tudo, mas porque acreditam que Deus continua trabalhando mesmo quando seus olhos ainda não conseguem perceber. Essa empolgação consciente muda nossa postura, nossa energia, nossa disposição, nossa coragem. Quem acredita caminha diferente. Quem acredita fala diferente. Quem acredita toma decisões diferentes. E são justamente essas pequenas decisões que começam a mudar completamente o destino. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez algumas portas tenham acabado de se fechar. Talvez você esteja perguntando a Deus o motivo de tantas mudanças. Continue comigo até o final, porque existe um padrão invisível que Napoleon Hill encontrou depois de estudar milhares de histórias de sucesso. E quando você entender esse padrão, jamais olhará para uma porta fechada da mesma maneira. Na próxima parte, vamos descobrir por que Deus, muitas vezes, precisa retirar pessoas, oportunidades e caminhos da nossa vida antes de entregar algo infinitamente maior. Uma cena que se repete na vida de quase todas as pessoas que alcançaram grandes realizações. Primeiro, a porta fecha. Depois, vem o silêncio. E somente muito tempo depois, a compreensão. É curioso como nossa visão é limitada quando estamos vivendo o problema. Nós enxergamos apenas aquilo que perdemos. Jamais conseguimos ver naquele instante aquilo que está sendo preparado. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Para quem observa de fora, parece destruição, marteladas, pedaços caindo, rachaduras, barulho. Mas o artista sabe exatamente o que está fazendo. Cada golpe remove apenas aquilo que nunca fez parte da obra. Assim, Deus trabalha conosco. Aquilo que parece perda, muitas vezes é apenas excesso sendo retirado. Porque ninguém consegue carregar um novo destino segurando pesos que pertencem ao passado. Napoleon Hill observou que todo grande sucesso exige uma transformação de identidade. Essa talvez seja a parte mais difícil. Porque nós nos acostumamos com aquilo que somos. Mesmo quando isso nos faz sofrer, existe uma zona de conforto até mesmo na infelicidade. Ela é conhecida, previsível, familiar. E é justamente por isso que tantas pessoas permanecem anos vivendo uma realidade que já não faz sentido. Não porque gostam, mas porque têm medo do desconhecido. Quando Deus fecha uma porta, Ele também fecha uma versão da sua história. E quase sempre essa versão insiste em permanecer viva. Ela sussurra: volte, desista, aceite o pouco, pare de sonhar. Você já tentou demais, mas existe outra voz, mais silenciosa, mais calma, mais profunda. Ela diz apenas:
Continue. É essa voz que Napoleon Hill chamava de inteligência infinita. Uma direção interior que não nasce do medo, nasce da confiança. Nem sempre ela faz sentido imediatamente. Às vezes, ela manda você estudar quando ninguém acredita, mandar currículo quando já recebeu dezenas de negativas, abrir um negócio quando todos dizem que o mercado está ruim, começar um canal quando parece existir concorrência demais, escrever um livro sem saber quem irá ler, persistir quando os resultados ainda não apareceram. A lógica pergunta, por quê? A fé responde, porque existe algo maior acontecendo. Observe uma semente. Ela desaparece completamente debaixo da terra. Quem olha de fora acredita que tudo terminou. Mas justamente naquele momento invisível, a vida está começando. As raízes crescem primeiro. Ninguém as vê. Ninguém as aplaude. Ninguém percebe. Mesmo assim, elas continuam crescendo. Sua vida também possui raízes invisíveis. Cada livro que você lê, cada oração feita em silêncio, cada lágrima derramada, cada manhã em que você decidiu continuar, cada pequena vitória registrada no seu diário. Tudo isso está criando raízes, e raízes profundas sustentam árvores gigantes. Vivemos numa geração apaixonada pelos frutos, mas poucos aceitam o tempo das raízes. Queremos colher imediatamente. Deus prefere preparar. Queremos velocidade. Deus trabalha profundidade. Queremos respostas instantâneas. Ele constrói caráter, e caráter não nasce em dias fáceis, nasce exatamente quando tudo parece incerto. Foi durante os maiores desafios que Napoleon Hill desenvolveu os princípios que mudariam milhões de vidas. Se ele tivesse desistido nas primeiras dificuldades, o mundo jamais conheceria seu legado. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, questionando se vale a pena continuar. A resposta depende de uma única decisão. Você continuará olhando para a porta que fechou, ou começará a procurar aquela que Deus está construindo? Porque existe uma diferença enorme entre esperar e preparar-se. Esperar é ficar parado. Preparar-se é crescer enquanto a resposta ainda não chegou. É estudar, é desenvolver novas habilidades, é fortalecer sua mente, é cuidar do corpo, é proteger sua paz, é organizar suas finanças, é cultivar bons relacionamentos, é aprender algo novo todos os dias. Quem se prepara nunca perde tempo, mesmo quando aparentemente nada acontece. Existe outro princípio poderoso. Pare de repetir para si mesmo aquilo que você teme. Comece a repetir aquilo que deseja construir. As palavras moldam pensamentos, os pensamentos moldam emoções, as emoções moldam decisões, e decisões repetidas moldam destinos. Experimente fazer isso durante 30 dias, todas as manhãs, ainda antes de tocar no celular. Olhe para si mesmo e declare com convicção: eu estou sendo preparado para algo maior. Minha mente cresce todos os dias. Deus está trabalhando mesmo quando eu não consigo enxergar. Cada porta fechada está me aproximando da porta certa. Eu não caminho sozinho. Não pode parecer simples, mas sua mente escuta cada palavra que você pronuncia. Ela acredita naquilo que você repete constantemente. Se durante anos você alimentou medo, ela produzirá medo. Se alimentar esperança, ela começará a procurar esperança em todos os lugares. É exatamente assim que acontece a verdadeira reprogramação mental. Não em um único dia, mas através da repetição consciente, da disciplina, da fé, da perseverança. Existe ainda uma prática que transforma completamente nossa percepção. Antes de dormir, anote 3 motivos pelos quais você é grato, mesmo nos dias difíceis. Principalmente nos dias difíceis. A gratidão não muda imediatamente as circunstâncias, mas muda completamente quem enfrenta essas circunstâncias. E uma pessoa transformada, inevitavelmente, transforma também a própria realidade.
Se neste momento alguma porta acabou de se fechar na sua vida, não permita que isso defina sua história. Talvez essa porta tenha protegido você de um caminho que nunca levaria ao destino preparado para a sua vida. Na próxima parte, vamos descobrir os sinais quase invisíveis que começam a aparecer quando Deus está preparando uma grande mudança e como reconhecer essas oportunidades antes que elas passem despercebidas. Um momento na caminhada em que quase tudo parece contraditório. Você continua orando, continua acreditando, continua trabalhando, mas aparentemente nada muda. É exatamente aí que muitas pessoas abandonam aquilo que Deus estava prestes a concluir, porque confundem silêncio com ausência. Mas o silêncio de Deus nunca significou abandono, significou preparação. Pense em um arqueiro. Antes que a flecha avance com velocidade, ela precisa ser puxada para trás. Quanto maior o recuo, maior será a força do lançamento. Talvez você esteja exatamente vivendo esse recuo. Você acredita que está voltando. Na realidade, está acumulando impulso. Napoleon Hill percebeu que todos os homens e mulheres extraordinários passaram por um período em que a vida parecia empurrá-los para trás. Negócios fracassaram, projetos atrasaram, parcerias terminaram, portas foram fechadas. Mas havia algo em comum entre todos eles. Nenhum interpretou aquele momento como o fim. Eles compreenderam que estavam sendo moldados para suportar aquilo que pediam a Deus. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se Deus respondesse hoje todas as suas orações, você estaria preparado? Sua mente suportaria a responsabilidade? Seu caráter permaneceria firme? Seu coração continuaria humilde? Seu dinheiro seria administrado com sabedoria? Você permaneceria fiel aos seus princípios? Percebe? Às vezes Deus demora porque ama. Ele não entrega aquilo que poderá destruir você. Primeiro prepara o recipiente, depois derrama a abundância. Napoleon Hill dizia que riqueza não é apenas possuir dinheiro. É desenvolver uma personalidade capaz de produzir riqueza continuamente. Essa diferença muda tudo, porque dinheiro pode desaparecer, conhecimento permanece, experiência permanece, disciplina permanece, fé permanece, caráter permanece. E quem possui essas riquezas interiores consegue reconstruir qualquer patrimônio material. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja construindo dentro de você. Uma pessoa que não dependerá das circunstâncias para continuar acreditando. Observe algo interessante. Toda grande árvore enfrenta ventos fortes, e justamente esses ventos fazem suas raízes se aprofundarem ainda mais. Sem resistência, ela cairia na primeira tempestade. Os desafios que você enfrenta hoje podem estar fortalecendo áreas que ainda serão essenciais amanhã. Por isso, não despreze os dias difíceis. Eles costumam ensinar aquilo que os dias fáceis jamais conseguiriam. Existe outro sinal muito importante que antecede grandes mudanças. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas problemas. Essa transformação acontece primeiro dentro da mente, depois aparece na realidade. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação. Uma enxerga crise, a outra encontra uma oportunidade. O cenário é o mesmo, o olhar é diferente. E é justamente esse olhar que Napoleon Hill treinava em seus estudos. Ele dizia que toda adversidade carrega consigo uma semente de benefício equivalente ou até maior. Essa frase parece simples, mas pode transformar completamente sua vida, sempre que algo inesperado acontecer. Pergunte imediatamente: qual oportunidade existe escondida aqui? O que posso aprender? Que habilidade preciso desenvolver? Quem posso me tornar depois disso? Essas perguntas mudam o foco da dor para o crescimento. E aquilo em que colocamos nosso foco
começa a crescer. Existe também um exercício extremamente poderoso. Sempre que sentir medo, substitua imediatamente esse pensamento por uma pergunta diferente. Em vez de dizer, e se tudo der errado? Pergunte, e se tudo der certo? Em vez de pensar, talvez eu não consiga, pergunte, e se eu descobrir uma capacidade que ainda nem conheço? Nossa mente responde às perguntas que fazemos. Faça perguntas pequenas, receberá respostas pequenas. Faça perguntas poderosas. Sua mente começará a procurar soluções poderosas. Esse é um dos maiores segredos da reprogramação mental. Não lutar contra pensamentos negativos, mas ensinar o cérebro a procurar novos caminhos. Poucas pessoas fazem isso, e justamente por isso, poucas vivem resultados extraordinários. Outro hábito que pode acelerar profundamente sua transformação é visualizar seu futuro diariamente. Feche os olhos durante alguns minutos. Imagine sua vida depois da mudança. Veja sua família sorrindo. Sinta a tranquilidade de viver sem medo constante. Visualize seus projetos prosperando. Imagine pessoas sendo transformadas pelo seu trabalho. Não visualize apenas dinheiro, visualize propósito, visualize paz, visualize liberdade, visualize contribuição. Quando sua mente cria imagens repetidamente, ela começa a aceitar aquele futuro como possível. E quando algo se torna possível dentro de você, as ações começam naturalmente a mudar. Sem esforço exagerado, sem ansiedade, você simplesmente começa a agir como alguém que acredita. Esse é o ponto em que a transformação deixa de ser apenas emocional. Ela se torna prática. Você administra melhor seu tempo, escolhe melhor suas amizades, cuida mais da saúde, aprende continuamente, fala menos, observa mais, reclama menos, agradece mais. E sem perceber, você já não é mais a mesma pessoa. É justamente aí que Deus começa a abrir portas que antes pareciam inexistentes, porque as portas certas quase sempre aparecem quando a pessoa certa nasce dentro de nós. Na próxima parte vamos entender como reconhecer o instante da virada. Aquele momento em que Deus começa a abrir caminhos inesperados e por que tantas pessoas deixam escapar a maior oportunidade de suas vidas justamente por não estarem preparadas. Quase ninguém percebe, porque a grande virada raramente chega fazendo barulho. Ela chega em silêncio, como o nascer do sol. Enquanto ainda está escuro, ninguém acredita que a luz já está se aproximando. Mas ela vem, sempre vem. Napoleon Hill dizia que existe um momento em que a persistência encontra a oportunidade. É nesse encontro que a prosperidade deixa de ser apenas um sonho e começa a se transformar em realidade. O problema é que muitas pessoas desistem poucos passos antes desse encontro. Imagine um garimpeiro. Durante meses, ele cava sem encontrar nada. Pedra, terra, poeira, cansaço. Quem olha de fora acredita que ele perdeu tempo, mas basta um único golpe na direção certa para descobrir uma jazida inteira. Aquele golpe não valeu mais do que os anteriores. Ele apenas aconteceu depois de todos os outros. Assim funciona a vida. O sucesso nunca é construído em um único dia. Ele é resultado de centenas de dias em que ninguém viu você continuar. Por isso Deus valoriza tanto a perseverança, porque ela revela quem permanece fiel, mesmo quando ainda não existe recompensa. Talvez você esteja exatamente vivendo esse período. Você continua caminhando, mesmo cansado. Continua acreditando, mesmo sem enxergar. Continua plantando, mesmo sem colher. E isso tem um valor espiritual gigantesco, porque fé verdadeira não aparece quando tudo está dando certo. Ela aparece quando absolutamente nada parece fazer sentido.
Foi exatamente isso que Napoleon Hill encontrou ao estudar os maiores realizadores da história. Eles não eram pessoas sem medo. Eram pessoas que decidiram continuar apesar do medo. Essa diferença muda completamente uma vida. Você não precisa esperar a coragem chegar. A coragem nasce durante o movimento. Ela aparece quando você decide dar mais um passo, depois mais um, depois outro. Até perceber que aquilo que parecia impossível começou lentamente a se tornar natural. Existe um hábito que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. As pessoas comuns esperam sentir vontade. As extraordinárias criam disciplina. A vontade depende do humor. A disciplina depende da decisão. E decisões repetidas constroem destinos. Comece a tratar sua rotina como um compromisso com Deus. Quando acordar, faça sua oração. Leia alguns minutos. Escreva suas metas. Anote suas conquistas. Visualize seu futuro. Repita suas declarações de fé, mesmo que leve apenas 15 minutos. Esses 15 minutos poderão mudar completamente os próximos 15 anos da sua vida. Porque toda transformação começa em pequenos hábitos. Não despreze aquilo que parece pequeno. Uma única gota de água parece insignificante, mas milhões delas formam oceanos. Um único tijolo não constrói uma casa, mas milhares deles constroem um lar. Uma única oração talvez pareça simples, mas anos de oração constroem uma fé inabalável. Uma única página de um livro parece pouco, mas centenas delas mudam uma mente. Tudo aquilo que é extraordinário começou sendo pequeno. Nunca se esqueça disso. Existe outro princípio que poucas pessoas compreendem. Quando Deus começa a abrir novas portas, você também precisará fechar algumas. Fechar o hábito da reclamação. Fechar a convivência com pessoas que drenam sua energia. Fechar a procrastinação. Fechar a comparação, fechar o medo constante, fechar a culpa que você ainda carrega pelo passado, porque não existe espaço para uma nova vida dentro de uma mente ocupada por velhos pesos. Talvez essa seja a limpeza que Deus esteja fazendo agora. Não para punir você, mas para abrir espaço. Imagine tentar encher um copo que já está completamente cheio. A água apenas transborda. Primeiro é preciso esvaziá-lo. Da mesma forma, antes de receber uma nova abundância, muitas vezes será necessário abandonar antigas limitações. Napoleon Hill chamava isso de transformação da identidade. Você deixa de agir como alguém que espera a sorte e começa a agir como alguém que constrói o próprio futuro, sem ansiedade, sem desespero, sem precisar provar nada para ninguém. Porque sua confiança deixa de depender das circunstâncias. Ela passa a depender daquilo que Deus já plantou dentro de você. Existe ainda um detalhe muito importante. Quando as primeiras vitórias começarem a aparecer, permaneça humilde. A humildade protege aquilo que a arrogância destrói. Nunca pense que chegou sozinho. Lembre-se das noites difíceis, das portas fechadas, das lágrimas silenciosas, das vezes em que apenas Deus conhecia suas batalhas. Essas lembranças manterão seus pés no chão enquanto seus sonhos alcançam alturas cada vez maiores. E quando isso acontecer, ajude outras pessoas, compartilhe conhecimento, estenda a mão, incentive alguém. Porque a prosperidade verdadeira nunca termina em quem a recebe. Ela continua através de quem decide compartilhar. É exatamente por isso que tantas pessoas enriquecem financeiramente, mas continuam vazias por dentro. Elas acumularam recursos, mas esqueceram do propósito. A riqueza mais poderosa é aquela que melhora não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles que caminham ao seu lado. Se você chegou até aqui, talvez Deus esteja preparando exatamente esse tipo de prosperidade para você. Na próxima e última parte, vamos revelar o princípio mais profundo de Napoleon Hill. Um ensinamento que une fé,
propósito, inteligência infinita e ação. O segredo que explica por que algumas pessoas prosperam continuamente, enquanto outras recebem oportunidades e acabam perdendo tudo. Você permaneceu comigo até este momento. Talvez isso não tenha acontecido por acaso. Talvez exista uma razão muito maior do que simplesmente assistir a mais um vídeo. Talvez Deus tenha permitido que estas palavras chegassem exatamente no momento em que sua alma precisava delas. Porque existe uma verdade que Napoleon Hill compreendeu depois de estudar durante mais de 20 anos algumas das pessoas mais extraordinárias de sua época. O verdadeiro patrimônio nunca começou na conta bancária. Começou dentro da mente. Começou na forma de pensar, na maneira de reagir, na capacidade de permanecer firme quando ninguém mais acreditava, na decisão de continuar quando tudo dizia para desistir. A riqueza sempre nasce primeiro no invisível, depois ela aparece no visível. É exatamente como acontece com uma construção. Antes de levantar uma parede, existe um projeto. Antes do projeto, existe uma ideia. Antes da ideia, existe um pensamento. Tudo começa dentro. Por isso, Napoleon Hill afirmava que aquilo que a mente pode conceber e acreditar pode ser realizado. Mas poucas pessoas compreendem a profundidade dessa frase. Conceber é imaginar. Acreditar é viver como se aquilo já estivesse sendo preparado. E realizar é consequência. Talvez hoje você ainda não veja aquilo que tanto pediu a Deus, mas isso não significa que Ele esteja parado. Enquanto você respirava, Ele continuava trabalhando. Enquanto você dormia, Ele continuava organizando encontros, criando oportunidades, movendo pessoas, fechando portas erradas, abrindo caminhos invisíveis, protegendo você de situações que jamais conhecerá. Quantas vezes você reclamou de algo que depois descobriu ter sido um livramento? Quantas vezes chorou por uma oportunidade perdida, que mais tarde percebeu que teria destruído sua paz? Nós enxergamos apenas um capítulo. Deus contempla o livro inteiro. É por isso que confiar continua sendo um dos maiores atos de coragem que um ser humano pode praticar. Confiar quando tudo está bem é fácil. Confiar quando tudo parece desmoronar é fé. Existe um princípio espiritual que transforma completamente qualquer pessoa. Pare de perguntar apenas, Deus, por que isso aconteceu comigo? Comece a perguntar, Deus, quem o Senhor deseja que eu me torne através disso? Essa pergunta muda completamente a direção da vida, porque deixa de buscar explicações e passa a buscar crescimento. Foi exatamente isso que diferenciou os homens estudados por Napoleon Hill. Eles não desperdiçavam sofrimento, transformavam sofrimento em sabedoria, fracassos em experiência, críticas em combustível, perdas em aprendizado, e cada desafio aumentava sua capacidade de construir uma vida extraordinária. Agora, imagine como será sua vida daqui a 5 anos. Não pense apenas no dinheiro. Pense na pessoa que você pode se tornar, mais equilibrada, mais forte, mais disciplinada, mais generosa, mais preparada, mais próxima de Deus. Porque quando essa transformação acontece, a prosperidade deixa de ser um objetivo, ela passa a ser consequência. É exatamente por isso que eu quero deixar uma prática para você começar ainda hoje. Pegue seu diário de conquistas, escreva a data de hoje, depois responda sinceramente 5 perguntas. Quem eu desejo me tornar? Quais portas Deus já fechou para me proteger? Quais bênçãos eu ainda não agradeci? Qual medo preciso abandonar definitivamente? E qual será a pequena ação que darei hoje em direção ao meu propósito? Depois faça uma oração, não uma oração decorada. Converse com Deus, agradeça, peça sabedoria, peça discernimento, peça coragem para continuar quando os resultados demorarem. Depois perdoe quem feriu você,
Perdoe quem desacreditou dos seus sonhos. Perdoe até a si mesmo. Nenhum coração consegue receber abundância enquanto continua preso ao ressentimento. Em seguida, levante-se com entusiasmo. A empolgação também é uma escolha. Sorria antes mesmo do motivo aparecer. Acredite antes da confirmação chegar. Trabalhe antes do reconhecimento. Persista antes dos aplausos, porque quem aprende a agir dessa maneira já começou a viver em uma frequência completamente diferente. Se este canal tem feito parte da sua caminhada, quero fazer um convite muito especial. Nos comentários existe um caminho para quem deseja aprofundar ainda mais esse conhecimento. Há materiais preparados com muito carinho para ajudar você a fortalecer sua mente, desenvolver sua prosperidade e continuar evoluindo todos os dias. Também existe nossa comunidade de membros. Ali compartilhamos conteúdos exclusivos, reflexões mais profundas e ferramentas que não aparecem nos vídeos públicos. E se de alguma forma este conteúdo transformou seu coração e você sentir o desejo de apoiar este trabalho para que possamos alcançar ainda mais pessoas, encontrará também uma forma simples de contribuição através do Pix. Toda ajuda é recebida com profunda gratidão e investida para que esta mensagem continue chegando a milhares de vidas. Agora quero lhe pedir apenas uma última coisa. Escreva aqui nos comentários uma frase. Não escreva para mim. Escreva para você. Escreva como um compromisso, como uma decisão, como o início de uma nova história. Escreva: eu confio nos planos de Deus. Minha maior porta ainda será aberta. Sempre que voltar a este vídeo, leia novamente sua própria mensagem. Ela lembrará quem você decidiu se tornar neste dia. Nunca se esqueça, quando Deus fecha uma porta, Ele não está encerrando sua história. Está protegendo seu futuro, está fortalecendo sua mente, está lapidando seu caráter, está preparando suas mãos para receber algo que hoje talvez ainda pareça impossível. Continue caminhando, continue acreditando, continue semeando, porque a colheita sempre chega para aqueles que se recusam a abandonar o campo. Que Deus abençoe profundamente sua vida, sua família, seus sonhos, seu propósito, e que você nunca mais olhe para uma porta fechada como um fim, mas como o primeiro sinal de que algo infinitamente maior já começou a ser preparado para você. Repita nos comentários: hoje eu escolho confiar no tempo de Deus. Minha maior porta ainda será aberta. Deus está preparando algo maior para mim. Eu não desisto antes do meu milagre acontecer. A prosperidade começa dentro de mim. Minha mente está sendo renovada todos os dias. Eu caminho pela fé, não pelas circunstâncias. Toda porta fechada está me conduzindo ao lugar certo. Deus conhece o caminho que eu ainda não consigo enxergar. Minha nova história começou hoje. Até o próximo vídeo.